Vamos ao trabalho deste início do dia. Já sabem que ultimamente têm sido as parábolas de Jesus. Esta é mais uma, a palavra do mordomo infiel. E inicio com palavras de Emmanuel, que nos diz que as parábolas do Evangelho são como sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia para toda a humanidade. E assim é, porque Jesus plantou a semente, e a semente não dá logo flor, demora o seu tempo. Assim são com os ensinos de Jesus, porque nós somos criaturas que demoramos a assimilar as coisas que Ele nos veio trazer para a nossa evolução. Hoje entendemos-las de uma forma melhor que noutros tempos possivelmente não entenderíamos, mas elas ficarão para toda a eternidade. Pelo menos enquanto vivermos no planeta Terra, as parábolas de Jesus, elas vêm para o nosso conhecimento e quanto mais amplo for a nossa evolução, mais abrangeremos o conteúdo das palavras de Jesus, porque Jesus não falava só num ponto. O que Jesus ensinou era muito abrangente. Hoje, graças a Deus, graças a amigos deste plano enviados por Jesus, já vamos percebendo um pouquinho mais das suas parábolas. Então, vamos ao início desta parábola, o mordomo infiel. Então, havia um homem rico que tinha um mordomo, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou e então lhe disse: "Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois não podes ser mais meu administrador." Disse o mordomo para si mesmo: "Que hei de fazer, uma vez que meu amo me tira a administração? Não sei cultivar a terra, e de mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei, a fim de que, quando me houverem tirado a mordomia, encontre pessoas que me recebam em suas casas." Chamou a cada um que deviam ao seu amo e perguntou ao primeiro: "Quanto deves a meu amo?" O devedor respondeu: 100 cados de óleo. Disse-lhe então: "Toma a tua obrigação, senta-te ali e escreve depressa outra de 50. Perguntou de seguida ao outro: "Quanto deves tu?" Respondeu ele: 100 cados de trigo. Disse-lhe: "Toma o documento que me deste e escreve um de 80. O amo, sabendo desse procedimento, longe de o censurar, louvou a prudência e sabedoria do mordomo. Porque os filhos do século são mais avisados no gerir seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: empregai as riquezas da iniquidade em granjear amigos, a fim de que, quando elas vierem a faltar-vos, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas pequenas coisas, sê-lo-á também nas grandes. E quem é injusto no pouco, também o é no muito. Ora, pois, se não houverdes sido fiéis no tocante às riquezas das iniquidades, quem vos confiará as verdadeiras? Se não fostes fiéis com o alheio, quem vos dará o que é vosso?" Esta passagem é de Lucas, no versículo 16, 1 a 12. Esta passagem, interpretada ao pé da letra, pode dar a entender que Jesus esteja apontando o roubo e a fraude como exemplos de conduta dignos de serem imitados. E não é isso. Considerada, porém, em seu verdadeiro sentido, seguindo o espírito que vivifica, encerra uma profunda lição de sabedoria e de bondade que pouco hão sabido entender. Jesus trazia os seus ensinos através de parábolas. Ele se servia dos costumes e dos viveres da época,
a fim de que pudessem ser de alguma forma entendidas. As parábolas de Jesus contêm sempre ensinos que vão de encontro às leis de Deus esculpidas na nossa consciência. Porque nós temos as leis de Deus impressas na nossa consciência. Nós já nascemos, desde todo o início, que fomos considerados criaturas com inteligência. As leis de Deus estão gravadas no íntimo do nosso ser espiritual. Então, vários estudiosos da doutrina espírita, como Haroldo Dutra Dias e outros, aprofundaram-se no estudo das parábolas de Jesus, nos seus ensinos, estudando épocas, costumes e idiomas, trazendo-nos um mais amplo conhecimento. Sabemos que, segundo nos trazem os estudiosos, que a língua de Jesus falava em aramaico, a língua essa já inexistente, mas que continuam gravadas e estão nos arquivos onde estes estudiosos buscaram todo este conhecimento e muito mais. E eles nos dizem, portanto, estes estudiosos, que na época, na velha Palestina, os senhores ricos possuíam terras que alugavam mediante uma determinada quantia. Esses senhores tinham a controlar seus bens um administrador ou um mordomo em quem eles confiavam. O mordomo registava os pagamentos e as dívidas em um livro e prestava contas ao seu amo, ao seu senhor. Além disso, esse administrador podia fazer uma renegociação das dívidas. Portanto, ele tinha essa ordem do seu amo para que pudesse renegociar as dívidas dos devedores quando algo de grave acontecia, como, por exemplo, uma catástrofe, um acidente, um desastre, qualquer coisa de grave. Ele podia renegociar as dívidas. E baseado nesse costume que Jesus nos apresenta a parábola do mordomo infiel. E qual o ensinamento? Identifiquemos as três principais personagens da narrativa evangélica e o local em que a ação se desenrola. O proprietário rico é Deus, o poder absoluto que sustenta todo o universo. O mordomo infiel é a humanidade, ou seja, cada um de nós. A fazenda é o planeta Terra, campo onde se desenvolve atualmente a nossa evolução. Portanto, as parábolas de Jesus, nós estamos lá nas parábolas, nós todos, a humanidade toda está nas parábolas de Jesus. Os bens que nos foram dados a administrar é tudo o que ganhamos nesta existência. Propriedades, fortuna, posição social, família e até mesmo o nosso corpo físico. Todas essas coisas nos são colocadas à disposição pelo Supremo Senhor durante algum tempo, a fim de serem movimentadas para benefício geral. Na realidade, não nos pertencem. Somos usufrutuários. A prova disso está em que sempre chega o dia em que seremos despojados delas, quer desejemos ou não. Nossa infidelidade consiste em utilizarmos esses recursos egoisticamente, como se fossem património nosso, dilapidando-o ao sabor de nossos caprichos, esquecidos de que não podemos fugir à devida prestação de contas, quando pela morte do corpo físico formos despedidos da mordomia, quando tudo deixarmos na terra. Já que abusamos da previdência divina, que é amor e misericórdia, malbaratando os bens de que somos administradores, tenhamos ao menos o discernimento do mordomo infiel de que fala a parábola. Que fez ele?
Conquistou amigos com a riqueza de seu amo. De que maneira? Convocando os devedores daquele local e reduzindo as suas dívidas, para que após a demissão do cargo que exercia, pudesse contar com a ajuda dos amigos. O amo, sabendo desse procedimento, longe de o censurar, louvou a prudência e a sabedoria do mordomo. Não louvou o facto de ele se servir da sua riqueza para ajudar os outros. Louvou, porque nós aqui temos que ver que isto é uma alegoria, louvou o ato que, ao mesmo tempo que pensou em si, ele também pensou nos outros, porque era através dos outros que ele se iria ajudar a si próprio. É aqui que o amo louvou a atitude dele. Ajudando-se a si, ajudou os semelhantes. É o que Jesus nos aconselha a fazer, quando diz: granjeai amigos com as riquezas iníquas, ou seja, com as riquezas que não são justas. Por outras palavras, isto significa que os sofredores de todos os matizes são criaturas que se acham endividadas perante Deus. E quem são estes sofredores? Somos todos nós que estamos no planeta Terra. Todos nós, se aqui estamos, é porque somos devedores às leis de Deus. Não será novidade para nenhum de nós que aqui estamos, por certo que já estamos percebendo a doutrina do Espírito, do Espiritismo. São pecadores, ou somos, são pecadores que têm contas a saldar com a justiça divina. Auxiliá-los em suas necessidades, suavizar-lhe as dores e aflições, corresponde a diminuir-lhe as dívidas. Uma vez que, via de regra, todo o sofrimento constitui resgate de débitos contraídos em existências passadas. Sabemos que os nossos débitos de hoje, eles têm a ver com as nossas sementeiras do passado. Todos nós, nenhum de nós foi capaz de escolher boa semente, mas estamos tentando agora escolhê-las melhor e melhor semeá-las, para melhor colhermos também. Sejamos como um mordomo infiel, auxiliemos os mais necessitados nas suas dificuldades, ajudando-os a carregar o seu fardo pesado. Se assim agirmos, ganharemos a amizade e a gratidão desses infelizes, que se solidarizarão conosco quando deixarmos este mundo, bem como a complacência do Pai Celestial, porque muito lhe apraz ver-nos tratar o próximo com misericórdia. E esta frase aqui atrás, este pequenino parágrafo: se assim agirmos, ganharemos a amizade e gratidão desses infelizes que se solidarizarão conosco quando deixarmos este mundo. Porque quando nós deixarmos este mundo, nós vamos precisar dos nossos amigos. Porque nós saímos deste planeta exatamente como aqui estamos, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes e muitas vezes sem sabermos ao certo o que é que se passou connosco. Então nós precisaremos destes amigos, fazê-los cá e continuando a fazê-los nas nossas preces, pelos irmãos que já partiram e que possam estar perturbados, aturdidos, porque muitos ficam perturbados e aturdidos sem saber o que se passou com eles. Portanto, as nossas preces vão auxiliá-los e, ao mesmo tempo, eles exercem em si próprios a gratidão por nós que os auxiliamos, ofertando-nos também o seu apreço, a sua gratidão, na hora em que nós também chegarmos ao outro lado da nossa existência. Entretanto, para sermos colaboradores fiéis da divindade, devemos evitar o desperdício e o mau uso dos bens terrenos, que é uma coisa que nós ainda nem todos sabemos evitar, o desperdício. Pois administrando as riquezas em conformidade com os ensinos de Jesus, estaremos acumulando no céu um tesouro verdadeiramente imperecível. E estas riquezas não significam que se trate de dinheiro
mas são outros valores que o Pai do Céu põe à nossa disposição para que possamos viver bem na terra, tal como a água e outras coisas que nós ainda não valorizamos. Porque as virtudes cristãs, a caridade, a compaixão, a bondade, a paciência, a tolerância e o perdão, que formos adquirindo no convívio com os nossos semelhantes, o que nos é muito difícil, termos estas virtudes no convívio com os nossos semelhantes. E eu por mim falo. Que são as únicas riquezas que poderão ser levadas conosco. E só elas nos poderão dar a felicidade perfeita nos tabernáculos do Senhor. Diz-nos ainda Emmanuel: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano que moreja, portanto, neste plano que trazemos de trabalho nesta nossa reencarnação. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar contas hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. O corpo, como disse, é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um património inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia, sem palavras, ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em tuas mãos e no teu caminho? Vela pela tua tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta da tua administração. E Joana de Ângeles ainda nos diz: multiplica pelo trabalho e pela ação benéfica todos os bens de que disponhas, do corpo, da mente e do espírito. Aquinhoados com os valores perecíveis que dormem ao seu movimento em tuas mãos, recorda os filhos da agonia ao teu lado, mas também os da miséria e do abandono. Um dia, sem que o queiras, deixarás coisas e valores ante o impositivo da desencarnação, seguindo apenas contigo os valores morais legítimos decorrentes dos bens materiais que converteste em esperança, alegria, progresso e paz. Qual semeador de estrelas que, após transitar por um caminho de sombras, conseguiu transformá-lo numa via láctea de brilhantes celestes. E é o que nós faremos um dia. Haveremos de ter um caminho de brilhantes celestes. Claro que não por milagre, mas pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. E então, terminando este pequenino trabalho, rogamos a Jesus que nos ajude a sermos mordomos fiéis de tudo o que nos deu, de tudo o que nos concede por um tempo, e que sejamos misericordiosos com o nosso próximo, como da misericórdia de Deus, nosso Pai, nós precisamos. Muita paz para todos e que Jesus nos ilumine neste percurso que fazemos na terra por misericórdia de nosso Pai. Agradeço